Aumenta o número de representações por acidentes de trabalho junto ao Ministério Público. E a maioria das denúncias é de acidentes envolvendo trabalhadores da construção civil. Moradores da Areinha reclamam da falta de estrutura do bairro. Deputado Raimundo Cutrim se defende das suspeitas de ligação em casos de agiotagem no Maranhão. E veja ainda, no dia de combate à hipertensão, a população da capital recebe orientações sobre a doença. Agora, no Guará News. Olá, boa tarde. Moradores da Areinha reclamam da falta de estrutura do bairro. Muito lixo acumulado e o esgoto geram mau cheiro e riscos de doenças. A Areinha começou a ser habitada na década de 60. Os problemas de infraestrutura são tão antigos quanto o próprio bairro. Sucessivas administrações municipais passaram sem que este cenário tão desfavorável sofresse qualquer mudança positiva. A Avenida 2 é um dos maiores exemplos do descaso. Uma avenida sem asfalto em grande parte de sua extensão. Ao lado, um grande esgoto ao ar livre. Esta parte da vala da Areinha não recebeu nenhuma obra na época em que a principal vala do bairro e da Macaúba foram urbanizados. Mau cheiro, lixo e risco de doenças completam o tripé indesejado pelos moradores. Jonas é morador antigo da Areinha. Tem 30 anos de idade. Vive no bairro desde que nasceu. Reclama que as carências da Areinha não se limitam à precária infraestrutura. Faltam serviços no bairro. Porque tudo que a gente precisa, a gente tem que solicitar ou ir a bairros vizinhos. Se precisa fazer uma consulta, tem que procurar o posto de saúde mais próximo do bairro. E se a gente precisa fazer uma feira, temos que ir para a feira do bairro de Fátima ou bairro vizinhos. Então, assim, a carência do bairro é grande sobre infraestrutura. Jonas se empenha num projeto quase individual. Este documento apresenta deficiências da Rua 2 e de outras ruas da Areinha em fotografias. Nos papéis, algumas reivindicações que serão levadas à Prefeitura de São Luís. Ele coletou 100 assinaturas e quer chegar a 2.000. E nós estamos aqui com a solicitação das infraestruturas, que seriam essas, aqui que eu vou citar. Nós queríamos que viesse para cá uma praça da juventude, se não for possível uma praça da juventude, que se fosse implantada uma praça de porte acessível para trazer a área de lazer para a comunidade. Também queríamos implantar aqui um posto de saúde, queremos implantar o farol da juventude, o posto policial fixo no bairro Areinha para manter a segurança e a norma do bairro. Também queríamos que viesse para cá um posto do CRAS, porque tem muitas famílias carentes que precisam deste órgão para se manter na necessidade de resolver as suas questões pessoais. E também queríamos uma feira de porte acessível, onde a comunidade possa, os seus finais de semana, fazer suas compras de uma forma mais prática e próxima de suas residências. Nós queríamos também um conselho tutelar, porque hoje eu vejo um número de usuários de droga aqui que está crescendo absurdamente. E isso pode nos trazer danos físicos e materiais no futuro. Em nota, a Prefeitura de São Luís informou que o trabalho de recuperação das vias já foi iniciado nos trechos mais críticos. A precariedade do casarão que moram as alunas da UFMA no Centro Histórico foi mostrada no Guará News. Veja agora a situação dos estudantes da UFMA. Eles denunciam a falta de estrutura do abrigo para os alunos na capital. Segundo os estudantes, há 7 anos, a pró-reitoria da universidade se comprometeu em entregar uma casa dentro do campus. Mas, até hoje, a obra não foi concluída. Alunos universitários que moram na casa dos estudantes da UFMA vivem um dilema que parece não ter fim. Eles acusam a universidade de descaso com a política de assistência estudantil. Segundo eles, o governo federal aumentou o investimento no programa, aumentou a oferta de vaga nas universidades federais, mas a UFMA não investiu na Casa dos Estudantes. Logo depois de algum tempo da reforma, que aconteceu somente a reforma, começou a surgir os problemas estruturais, como infiltração, reformas de banheiro,
a manutenção, caixa d'água para ser limpa, cisterna para ser limpa, a própria questão das pragas, que é um problema comum do centro e que a gente não tem detetização na casa, né? Isso pode ser atribuído justamente pelo fato da não manutenção de enquanto uma entidade manutedora dos estudantes, no caso regido pela Universidade Federal, né, que pode se entender como um descaso. André Diego é universitário há 3 anos. Veio de São Mateus e só conseguiu uma vaga na Casa dos Estudantes há 1 ano. Ele contou sobre a dificuldade para conseguir assistência médica. A reitoria garante inscrito que a gente recebe assistência médica, é encaminhado para assistência médica no Dutra, que é o hospital universitário, e odontológica, mas isso não é bem verdade, porque eu tentei há 1 mês, que eu venho tentando fazer uma escanometria pelo próprio posto da UFMA que foi me indicado, e um raio-x da coluna, que eu estou com uma suspeita de escoliose, porque a gente tem que trabalhar aqui na casa, porque não tem pessoas para limpar a casa. Aí eu tenho que fazer esse exame, foi marcado, e há 1 mês que eu tento fazer esse exame, é muita burocracia, e não acontece como eles afirmam, que é com a facilidade que eles mesmos encaminham a gente. Esse encaminhamento, ele não é verdadeiro. Os universitários também denunciaram que desde 2006, a reitoria prometeu entregar para os alunos uma casa no campus da UFMA, mas até agora a obra não foi entregue. Nossa equipe foi até o local fazer algumas imagens, mas fomos impedidos. Para os mesmos se deslocarem até a prefeitura para pegar uma autorização. A produção do Guará News entrou em contato com a UFMA, que informou que apenas o reitor, Natalino Salgado, pode se pronunciar sobre as obras de construção da Casa do Estudante no campus da UFMA, que ainda não foram concluídas, e que o reitor está em viagem fora do estado. A seguir, deputado Raimundo Cotrim se defende das suspeitas de ligação em casos de agiotagem no Maranhão. O deputado Raimundo Cotrim se defendeu das suspeitas de envolvimento nos casos de agiotagem com prefeituras no Maranhão. Cotrim ainda afirmou que não tem nenhuma relação com os acusados da morte do jornalista Décio Sá e ainda defendeu a instalação de uma CPI para investigar esses crimes no estado. O deputado Raimundo Cotrim demonstrou atenção, esperou chegar o grande expediente e falou durante 30 minutos. Iniciou citando assassinato moral. Uma maneira que é uma tentativa, minha gente, de um assassinato moral. Porque o homicídio, o assassinato não é só contra a vida. Esse é contra a moral de um cidadão de bem e que eu tenho um serviço prestado não só ao Maranhão, ao Brasil todo. Amizade com Décio Sá. Mas eu tinha certa amizade de confidências com ele, que ele, como sabia que eu tenho muito, que eu tenho esta cabeça aqui, tem muita coisa na mente, não é de hoje. Eu tenho quase 12 anos de secretário de Segurança, sei de muita coisa, e ele conversava muito comigo. Agiotagem. Com a matéria requentada, aí eles têm que me envolver na agiotagem. Essa que é absurdo. Aí uma pessoa, falando com outro, diz, não, eu vou falar com o deputado Cotrim. Meu amigo, o Cotrim teve 73 mil votos, 186, é muito voto para uma pessoa humilde. Criação da CPI. Agora eu pediria, senhor presidente, assim, de maneira carinhosa, vamos fazer a CPI da pistolagem. Vamos fazer, minha gente, que a Assembleia pode fazer. A Assembleia tem poder para fazer e investigar. Vamos investigar. Vamos ver quem são os deputados que estão envolvidos. Vamos ver se o Cotrim tem algum envolvimento. E sobre as declarações de Raimundo Cotrim, que afirmou ter solicitado ao Ministério Público investigações sobre o inquérito policial, o MPE informou que até agora não há decisão sobre o pedido de liminar e que o processo encontra-se com prazo para as informações por parte do órgão. Informou ainda que várias diligências apuratórias estão em andamento. Após o pronunciamento do deputado estadual Raimundo Cotrim, outros 7 deputados defenderam a criação da CPI
que apura os casos de agiotagem no Maranhão. A deputada Elisiane Gama pediu a participação da Polícia Federal nas investigações. E o presidente Arnaldo Melo diz que a Assembleia não vai se omitir do caso. 7 deputados se manifestaram em apoio a Cotrim. Otelino Neto declarou apoio à CPI. Mas se Vossa Excelência propuser a CPI da agiotagem, já conte com a segunda assinatura, que será a minha. Muito obrigado. Já Elisiane Gama quer uma investigação federal na morte de Décio Sá. Então eu queria reafirmar isso, que eu vejo que a melhor saída hoje para a gente ter um resultado mais efetivo seria a federalização dessa investigação. Eu acho que o resultado seria diferente. O presidente da Assembleia, Arnaldo Melo, disse que a casa está atenta a todas as investigações. E aguardamos qualquer decisão de justiça que chegar a essa casa. Essa é a nossa postura e preocupados também com o nosso Estado, assim como Vossa Excelência, estaremos sempre atentos. Para a criação da CPI da agiotagem no Maranhão é necessária a assinatura de 14 deputados estaduais. A União de Moradores do Caratativa está participando de uma audiência pública para denúncias e sugestões sobre o funcionamento da Justiça Estadual. As manifestações da comunidade são enviadas aos setores responsáveis, como mostra o repórter Joelson Braga. Aqui no bairro do Caratativa foi realizada a primeira audiência pública da ouvidoria do Tribunal de Justiça. Essa é uma forma que a Justiça tem para se aproximar da comunidade. Eu converso agora com o ouvidor Lorival Cerejo. Ouvidor, essa aqui é uma forma do Tribunal da Justiça se aproximar da comunidade, mas ainda há aquela questão da morosidade da Justiça. Aqui também se vê isso? Olha, antes eu quero dizer que também é uma homenagem que a Justiça faz à cidadania. O exercício da cidadania, que é ouvir o cidadão sobre as possíveis reclamações que tenham contra a Justiça. E esse caso da morosidade é um grande problema que a Justiça enfrenta no Maranhão, no Brasil e também um problema não é só do Brasil também. Porque o número de processos, o número de ações tem se multiplicado assustadoramente. Todas as varas e juizados estão soberbados de ações. As pessoas que vêm a essa audiência, que tipo de sugestões, que tipo de dúvidas elas podem tirar aqui? Dúvidas quanto a esse excesso, o que a gente combate, já nós estamos numa política de combater o excesso, a um nível de tolerabilidade do atraso. Então aqui a gente ouve às vezes excesso de morosidade que a gente toma providência, o tratamento que as pessoas têm recebido nas diversas secretarias judiciais, quando vai buscar seu processo, e outras reclamações desse nível, tudo que obstacule esse exercício da cidadania, né? Ok, desembargador, obrigado. Joelson Braga, para o Guarar News. Aumentou o número de denúncias de acidentes de trabalho. A quantidade de representações junto ao Ministério Público no Estado cresceu 25% se comparado ao ano passado. E a maioria dos acidentes acontece no setor da construção civil. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho, o índice de acidentes de trabalho aumentou 25% no ano passado em comparação a 2011 no Maranhão. Uma das áreas mais críticas é a construção civil. Só em 2011 foram 11 denúncias contra construtoras. Em 2012, o número cresceu para 21 ocorrências. Até a última quinta-feira foram abertas 24 representações contra empresas do setor, o que representa um aumento de quase 15% se comparado com o ano passado. Segundo a coordenadora de proteção do meio ambiente do trabalho, a expansão do mercado imobiliário tem contribuído para o aumento do número destes casos, considerados preocupantes. Nós verificamos que o aumento desse índice de acidente de trabalho se verifica muito no setor da indústria da construção civil, por exemplo. E nós estamos vendo o aumento do número de obras, do mercado imobiliário de São Luís, das obras de infraestrutura. Então, isso ocasiona um aumento da contratação de trabalhadores nesse setor, que é um setor que envolve um grau de risco elevado. As atividades desse setor, elas envolvem um grau de risco elevado dentro de uma escala de riscos estabelecida nas normas. Ainda segundo a pesquisa, metade dos acidentes de trabalho envolve pessoas entre 20 e 34 anos de idade.
70% das vítimas são do sexo masculino. O descumprimento de normas por parte dos empregadores é outro fator que colabora com estas ocorrências. Existem normas do Ministério do Trabalho que regulam e estabelecem, critérios de saúde e segurança do trabalho. As normas são bem elaboradas, são suficientes. O que se verifica é que o empregador descumpre sistematicamente essas normas. O estudo mostra ainda que para cada 100 mil acidentes de trabalho que acontecem no Maranhão, são registradas 82 mortes. No caso da construção civil, a situação é ainda mais crítica. O estado possui a maior taxa de mortalidade do Nordeste, 42 óbitos para cada grupo de 100 trabalhadores. Agora é preciso incrementar mais a fiscalização. Nós precisamos, por exemplo, de mais auditores no Ministério do Trabalho, que são profissionais essenciais nessa política de saúde e segurança, de conscientização dos empregadores quanto ao cumprimento dessas normas. No próximo bloco, a população da capital recebe orientações no Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Ontem, o Guará News mostrou as alternativas em São Luís para os amantes da leitura. A maior biblioteca do estado está fechada há cerca de 4 anos. Mas em um bairro com um dos maiores índices de violência, nasce o exemplo que é um estímulo para a formação de leitores. No Coroadinho, o projeto Ler pra Valer integra 8 bibliotecas e estimula o gosto pelos livros na comunidade, começando pelos bem pequenos. Vila dos Frades, região do Coroadinho, um lugar conhecido em São Luís pela violência. Mas este espaço comunitário é uma prova de que de lugares com grandes problemas sociais podem sair boas coisas. A Biblioteca Prazer em Ler faz parte de um grupo de 8 espaços de leitura, frutos do esforço da comunidade do Coroadinho. Instalada na estrutura da União de Moradores, a biblioteca fica ao lado do Jardim de Infância Frei Osvaldo. Esses labirintos literários têm ajudado na educação das crianças e transformado a vida de famílias de baixa renda. Nas estantes, livros didáticos e literários, organizados em espaços limpos e com uma decoração que dá todo um clima apropriado à leitura. Material atualizado, clássicos da literatura infantil e adulta. Grande parte do nosso acervo foi adquirido através de doações, tanto da comunidade como de instituições parceiras, como as escolas privadas da cidade, parceria com universidades, editoras. Então, esse acervo foi todo composto, a maioria através de doações, da campanha que temos como tema Faça do seu coração um livro aberto, doe livros. A gente recebe durante todo o ano, mas existe um período efetivo em que a gente sai nas instituições levando o nosso material de divulgação que iniciou a campanha, Tem que renovar. Isso. Claudileude é coordenadora da Rede Leitora Ler pra Valer. É o nome do projeto que integra as 8 bibliotecas comunitárias do Coroadinho. A Rede Leitora foi criada em 2009 para estimular a leitura na comunidade e aprimorar a educação de crianças, jovens e adultos. Além da comunidade, várias entidades como ONGs ajudaram a tornar esse projeto uma realidade. Esse trabalho em rede iniciamos em 2008 com reuniões, mas ele se efetiva em 2009, com a junção desse coletivo de organizações aqui do Polo Coroadinho. Então, passamos por todo o processo de formação, estudo sobre um espaço de qualidade, um acervo de qualidade, incidência política, gestão compartilhada. Então, esses foram temas de nossas formações, para que nós pudéssemos chegar a ter esses espaços bem estruturados, com o pessoal todo capacitado para atender a essa demanda do polo. No próprio espaço da biblioteca infantil, a aula fica bem mais interessante. Está na cara que Rômulo gosta de ler. Gosto muito de ler, porque é para eu aprender onde eu cresci, para eu ler mais. Lucas Gabriel, de 4 anos, sabe bem qual é a história preferida. Do porquinho. Do porquinho, né? Por quê? Porque ele é muito legal. O porquinho corre e o lobo ficando atrás. A responsável pelo acesso aos livros se transforma em atriz
para interpretar histórias. Chapeuzinho, vai lá na casa da sua vovó, levar essa cestinha com doces, mas não vai pelo caminho da esquerda, vai pelo caminho da direita. No caminho da esquerda tem o lobo mau. Tem o lobo mau. Aquela teatralização que a senhora faz aí é para chamar mais a atenção da criançada para a história? Com certeza, tem que ter a criatividade, porque por faixa etária, né? Uma criança de 2 anos não pode ser uma história longa, porque ele não vai ficar atento, então tem que usar a criatividade para poder chamar a atenção deles. E ser atriz? Com certeza. A rede leitora Ler para Valer tem despertado o interesse pela leitura em pessoas de todas as idades no Coroadinho. Um exemplo de projeto bem-sucedido que tem muitas histórias para contar. A comunidade corresponde, né, levando em vista a cultura desse polo, que não é uma cultura de pessoas que tenham sido inseridas neste contexto leitor. Então, o público que a gente atende, crianças, adolescentes, os adultos que estamos conseguindo conquistar, né? Então, por isso o investimento também nessa literatura mais adulta. Então, a gente acredita que a gente está tendo um retorno muito bom. No Dia Nacional de Combate à Hipertensão, em São Luís, profissionais de saúde realizaram atividades para orientar a população sobre os riscos da pressão alta. A doença atinge 30% dos brasileiros. No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Pressão Arterial, dezenas de pessoas chegaram cedo ao ginásio do Parque do Bom Menino, no centro de São Luís, para participarem das atividades gratuitas de conscientização e prevenção da pressão arterial, doença que atinge 1 em cada 3 brasileiros em idade adulta. A pressão alta pode começar cedo. 3% das crianças e adolescentes enfrentam o problema no mundo. No entanto, a doença pode se instalar entre os 30 e 50 anos e tem mais risco de se desenvolver conforme a idade. O diagnóstico de pressão arterial é maior em mulheres do que em homens, de acordo com o Ministério da Saúde. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins. Por ser silenciosa, só é descoberta na maioria das vezes por acaso. Por isso, é tão importante fazer a prevenção, como explica esta especialista. A verificação ela deve ser feita pelo menos em 2 ocasiões diferentes para que a gente possa dar o diagnóstico de hipertensão arterial. A pressão arterial normal deve estar entre 12/8 e 14/9. Os médicos alertam que o ideal é se verificar a cada 6 meses. Mas há exceções em caso de pacientes com histórico familiar de hipertensão. Muito importante que se verifique a pressão arterial com uma certa regularidade, né? Porque aí a gente pode fazer um diagnóstico de hipertensão num nível menos avançado, em que o paciente já tenha tido lesões no coração, nos rins, na visão, que essa hipertensão já tenha acometido os órgãos-alvo. Uma alimentação adequada é um dos principais fatores que ajudam a evitar essa doença. E o sal é um dos grandes inimigos. Os médicos sugerem que as pessoas percam o hábito de ter o saleiro à mesa e evitem carnes salgadas como bacalhau, charque, carne seca e defumados. Não é necessário que você acrescente sal à alimentação na mesa. Basta você utilizar o sal durante o tempero dos alimentos. A gente preconiza que o paciente tenha uma alimentação saudável. E o Guaranews fica por aqui. Outras notícias você acompanha no Maranhão Acontece às 15h45 da noite. Aproveite bem o fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!